Essa é a quinta parte da aula referente às enzimas. Nesse vídeo será abordado o assunto enzimas reguladoras. Então, para começar, a gente pode dizer que a grande maioria das reações químicas que ocorrem em nosso organismo são catalisadas por enzimas. E, geralmente, as reações ocorrem de forma sequencial, né? Isso ocorre de tal forma que o produto de uma reação ele é substrato para a reação seguinte, né? Ocorrendo uma sequência, então, de reações. Isso leva à formação dessa sequência de reações catalisadas por enzimas, onde nós podemos notar que essa sequência de reações tem um substrato inicial e um produto final. No meu caso aqui, né, A forma B, B seria um produto intermediário. Esse produto B ele vai ser substrato para a seguinte reação, convertido em C. C é o produto intermediário, que logo em seguida vai formar D. E o D gera o produto final aí, que é o E. Então, quem seria aqui o substrato inicial dessa sequência de reações? O A. E o produto final é E. Percebem isso? Todas essas reações aqui, que compõem essa sequência de reações, né, na verdade, essa sequência de reações aqui, fazem parte do que nós podemos chamar aí de via metabólica. Né? Então, o que seria uma via metabólica? É uma sequência de reações que utilizam um substrato inicial para gerar um produto final. Né? E no meio dessas reações aqui, a gente encontra produtos intermediários. Né? Esses produtos intermediários, eles são substratos das reações que seguem, das reações seguintes, ok? E lembrando que cada reação da via metabólica tem uma enzima específica envolvida, que catalisa ela. A velocidade em que essa via metabólica converte o substrato A no produto E vai depender das necessidades do organismo. Se o organismo precisa está faltando esse produto aqui, que é o E, né, numa situação em que esse produto falte, essa via metabólica ela vai funcionar de forma mais rápida para gerar uma quantidade maior de E. Se, no entanto, eu tenho um excesso de E, ou seja, o organismo não está usando esse produto da via metabólica, está sobrando isso aqui, né, a velocidade dessas reações aqui, a velocidade de conversão de A no produto final, ela é reduzida. E isso pode acontecer, né, devido à ação de algumas enzimas. Tem algumas enzimas que regulam essa velocidade. Elas podem regular a velocidade da via metabólica. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui muito E, está sobrando aqui o E, o excesso desse produto pode chegar até a primeira enzima da via metabólica e exercer um efeito sobre essa primeira enzima, né, de tal forma que ela se torne menos ativa. Se ela fica menos ativa, ela vai consumir menos substrato aqui, que é o A, né? Gerando uma menor quantidade aqui de B, gerando uma menor quantidade de C, de D e de E. Ou seja, essa primeira enzima da via metabólica, ela vai controlar a velocidade da via metabólica. Normalmente isso acontece. Quando nós temos uma via metabólica, as primeiras enzimas da via são enzimas do tipo reguladoras. Então elas controlam aí a velocidade da via metabólica. Estas enzimas reguladoras, elas catalisam as reações mais lentas da via metabólica, de forma geral, a gente pode falar isso. Outro aspecto delas, né, é que elas apresentam uma atividade que pode ser aumentada ou diminuída em resposta a alguns sinais. Né? Então, as enzimas reguladoras têm atividade que pode ser aumentada ou diminuída, dependendo de alguns sinais. As enzimas reguladoras, de forma geral, são constituídas por muitas subunidades. Né? E elas são
de duas classes. Existem duas classes para as enzimas reguladoras, né? A primeira delas são as chamadas enzimas alostéricas. As enzimas alostéricas, coloquem aqui, ó, nesse ponto aqui do meu slide, são enzimas alostéricas. São aquelas reguladas por ligações não covalentes reversíveis a moléculas chamadas moduladores alostéricos, né? Esses moduladores alostéricos podem ser cofatores enzimáticos. Lembram que são cofatores? São íons, né, com moléculas que têm cargas. Geralmente são íons metálicos, né? Então, esses moduladores podem ser cofatores ou moléculas pequenas, pequenas moléculas. Ok? Então, aqui, enzimas alostéricas, elas são reguladas por sua ligação a cofatores ou pequenas moléculas. E essas ligações, lembrem-se disso, são feitas não por ligação covalente, mas por ligações fracas, né? Pontes de hidrogênio, ligações iônicas, interações hidrofóbicas, são esses tipos de ligações. E esses ligantes, eles podem soltar da enzima, eles podem se desligar, ok? A outra classe de enzimas reguladoras são aquelas que são reguladas por ligações covalentes reversíveis, né? É como se algum grupo se ligasse à enzima e deixasse ela mais ativa ou menos ativa. Por exemplo, a ligação de fosfato à enzima, uma ligação feita com o fosfato, ligação covalente, pode deixar a enzima mais ativa. E essa ligação ela é reversível, né? Se o fosfato for retirado, essa ligação covalente com o fosfato for quebrada, a enzima se torna menos ativa. Então é um exemplo aí de enzima que é regulada por ligações covalentes reversíveis. Vou falar um pouquinho das enzimas alostéricas, então. Quando o modulador alostérico se liga à enzima de forma reversível, né, a enzima ela vai sofrer mudanças na sua conformação. Né? Então, ela muda aquela estrutura tridimensional dela de tal forma que ela pode se tornar mais ativa ou menos ativa. Isso vai depender do quê? Do tipo de modulador alostérico. Nós encontramos moduladores alostéricos que são classificados como efetor positivo, efetores positivos, no caso, né? São aqueles que tornam a enzima mais ativa. Ou ainda os efetores negativos. Neste caso, eles tornam a enzima menos ativa. Estes efetores alostéricos, além de serem do tipo positivo ou negativo, eles podem ainda ser classificados como homotrópicos ou heterotrópicos. O que então vem a ser um efetor alostérico homotrópico? É aquele que é o próprio substrato, né? Então, um efetor alostérico homotrópico é o próprio substrato. E um efetor alostérico heterotrópico é uma molécula diferente do substrato da enzima. Então, quando eu falo que o efetor alostérico é heterotrópico, considera-se que esse efetor é diferente do substrato. Aqui eu tenho um esquema de uma enzima hipotética, né? Só para a gente ter uma ideia de como funciona uma enzima com um modulador alostérico homotrópico, né? É uma enzima homotrópica, no caso aí. Seria uma enzima que tem 4 subunidades, em cada subunidade tem um sítio ativo dela, ok? Então, ou seja, ela consegue se associar a 4 substratos ao mesmo tempo. Quando entra o primeiro substrato, ele vai entrar com uma certa dificuldade, né? Ele demora, né? O processo de encaixe aqui do substrato no primeiro sítio ativo vai ser mais dificultado, mais difícil. Mas, assim que esse substrato se encaixa no primeiro sítio ativo, isso leva a uma mudança na conformação da enzima. Observem aqui o formato da enzima, né? Ela muda a sua conformação, incluindo aí os outros sítios ativos são alterados, né? De tal forma que isso vai facilitar a entrada do segundo substrato, ok? Quando se encaixa o segundo substrato no segundo sítio ativo, isso altera mais ainda a conformação da enzima, né?
facilitando mais ainda a entrada do terceiro substrato. Quando entrou o terceiro substrato, a conformação também altera, e o quarto substrato se encaixa com uma facilidade muito maior, né? Então, está mudando aqui o que? A afinidade da enzima pelo seu substrato, né? Então, o substrato vai modular essa atividade da enzima, deixando ela mais ativa. O substrato é o modulador alostérico, neste caso, ok? E quanto à cinética, estudos cinéticos dessas enzimas, né? Eu mostrei em aula anterior o estudo cinético das enzimas micaelianas, né? São aquelas que seguem a cinética de Michaelis e Menten. E a gente tem agora, então, as enzimas alostéricas. Como é o gráfico dessas enzimas? A enzima não micaeliana, ou seja, as enzimas alostéricas, né? A curva que elas vão formar é uma curva do tipo sigmoidal, uma curva do tipo sigmoide, né? Isso é característico de enzimas alostéricas. Então, lembrando aqui o gráfico, velocidade inicial da reação versus concentração do substrato. Nesse gráfico, então, mostra-se o efeito que a concentração do substrato apresenta sobre a velocidade inicial da reação. Isso foi tema da aula anterior, né? Quando se trata de uma enzima alostérica, né, essa curva é do tipo sigmoidal, diferente da enzima micaeliana. Neste caso da enzima micaeliana, a curva é do tipo hipérbole, é uma curva hiperbólica, né? Então, só para a gente perceber melhor essa diferença, a curva sigmoidal é assim, ó, é como se fosse um S, ela tem uma característica mais assim, né? A curva hiperbólica, que é de enzimas micaelianas, vou fazer ela em preto aqui para vocês, ela tem um formato mais assim, ó, uma hipérbole, né? Então, em vermelhinho aqui, uma enzima alostérica, em preto, uma enzima micaeliana. Mas no slide que vem tem esse gráfico. No caso da enzima alostérica, se for uma enzima homotrópica, a afinidade da enzima pelo substrato vai ser modificada, né? Não só a homotrópica, mas a heterotrópica também, né? Essa afinidade da enzima pelo substrato pode ser alterada, né? Notem que no início da reação, no início da reação não, em baixas concentrações de substrato, a afinidade da enzima pelo substrato é baixa, né? Mas chega numa certa concentração de substrato, essa afinidade aumenta muito rápido, né? E depois declina. Então, aqui neste gráfico, eu tenho a velocidade inicial da reação enzimática versus concentração do substrato. Nós temos duas curvas diferentes. Um característico de uma enzima micaeliana, ou seja, de uma enzima que segue a cinética de Michaelis-Menten, e o 2 aqui, que se refere ao comportamento de uma enzima alostérica, né? A enzima alostérica tem esse gráfico semelhante a uma curva sigmoide, né? Forma tipo um S aqui. E aqui uma hipérbole na curva de Michaelis-Menten ou Michaelis-Menten. Um exemplo de uma enzima regulada por ligação covalente, né, é uma enzima que seria ativada pela ligação a um grupo fosfato, por ligação covalente a um grupo fosfato, né? Neste caso, a gente chama de fosforilação. O que é a fosforilação? É quando você liga um grupo fosfato a uma molécula qualquer, né? No caso, a gente está falando de enzimas, é uma enzima, né? Aqui um exemplo, a enzima mais ATP, o fosfato do ATP é ligado à enzima, deixando ela mais ativa. Se eu romper essa ligação aqui com o fosfato, a enzima volta a seu estado menos ativo, ok? Né? Tem outras enzimas que fazem esse processo aqui, ó. Elas catalisam essa reação, né? Proteínas que são chamadas de quinases, elas transferem fosfato, né? Então, vai ter uma quinase aqui que vai retirar o fosfato do ATP e ligar esse fosfato à enzima em questão, né? Deixando ela fosforilada, ok?
Algumas enzimas são produzidas pelas células numa forma inativa, ou seja, sem atividade. Essa forma inativa da enzima recebe o nome de zimogênio, né? O zimogênio ou proenzima. O zimogênio ele será convertido na sua forma ativa quando ocorrer uma quebra de parte da proteína, ou seja, quebra de parte da enzima, né? E essa quebra é chamada de clivagem proteolítica. Isso leva à formação da enzima ativa. É como se a enzima ela fosse produzida pela célula com o seu sítio ativo tampado, né? Então é como se existisse um pequeno pedaço da proteína aqui que evitasse a exposição do sítio ativo, né? Então esse pequeno pedaço da proteína deixa o sítio ativo inacessível. Durante o processo de clivagem proteolítica, ocorre a remoção desse peptídeo ou dessa sequência de aminoácidos que está tampando o sítio ativo, de forma que, após a clivagem, o sítio ativo da enzima fica exposto, permitindo a interação da enzima com o substrato, né? E o pequeno peptídeo foi removido, né? Então, o zimogênio é uma forma da enzima inativa, porque o sítio ativo não está exposto, ok? Então, lembra disso. Esse zimogênio ele é formado principalmente por células que produzem proteases. O que são proteases? São enzimas que quebram proteínas. Por que isso acontece? Né? Se a enzima for produzida na sua forma ativa, logo de início, ela pode degradar as proteínas da célula, porque a célula é rica em proteínas, né? Para evitar com que essa protease que foi formada dentro da célula quebre as proteínas da própria célula, ela geralmente é produzida na forma de zimogênio, ou seja, de uma enzima inativa. Quando ela sai da célula, quando esse zimogênio sai da célula e chega até o seu local de ação, ele sofre a clivagem proteolítica e torna-se a enzima ativa. Percebem? Esse é um processo que ocorre em nosso organismo. Então aqui eu encerro a aula, esse tema aí que são as enzimas, né? É um tema muito complexo, porém também muito importante. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos falar aí de metabolismo, né? E durante o metabolismo a gente vai ver que são enzimas que catalisam as reações metabólicas, né? E se a gente entender como elas funcionam, vai ficar mais fácil entender o metabolismo. Um abraço para todo mundo aí e qualquer coisa estou disponível, ok?